Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. Boa noite, pode se sentar, fala um oi, vamos aproveitar o culto, fica ainda ligadinho, porque Deus vai fazer mais, amém? Amém. Eu amo e acho extremamente interessante como não importa quantas pessoas existirem nesse lugar, se minha mãe falar, Ana, eu já sei que ela está me chamando. Aliás, mamãe, um beijo papai, mamãe está bem, graças a Deus. Ela teve uma cirurgia longa, mas glória a Deus, ela está bem, já está em casa e está se recuperando. Continue orando por ela, para que ela fique bem logo. Ela é uma mulher guerreira, forte, inspiradora. E eu sei que nós vamos passar por processos, mas posso te confessar algo? Eu mal posso esperar para ver o que ela vai contar do quanto ela conheceu de Deus nesse momento. E o quanto nós estamos conhecendo. E na verdade é sobre isso que eu quero falar hoje, conhecer a Cristo. Eu acho incrível, eu não sei quem já teve essa experiência de, não interessa, você pode ter o nome mais comum do mundo, Ana, Maria, José, João. Se tua mãe te chama, você sabe que é você. Você pode até ficar meio assim, mas se a sua mãe te chama, você sabe que é você. Por quê? Porque você conhece a voz dela, certo? Eu e meu esposo, nós tivemos a oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos. E lá, as lojas são muito grandes. Assim, não fiz exercício nos Estados Unidos, mas tudo que eu andei ajudou a compensar. E era muito interessante, porque às vezes cada um ia para um lado ver alguma coisa. E eu e o Gessé, para quem não sabe, o Gessé é meu marido. Está aqui na frente, fala oi. Daqui a pouco ele vai se apresentar um pouco mais. Mas eu achei incrível porque a gente não combinou nada. Por exemplo, se a gente se distanciar, vamos chamar um ao outro assim. Afinal, porque lá nos Estados Unidos ninguém fala português. Então, se ele só falava qualquer coisa em português, eu vou saber que é ele. Mas é incrível que a gente, sem querer, adquiriu um hábito. Quando a gente se distanciava e estava na hora da gente se achar, ele dava uma assoviada. E eu sabia que era ele. E foi tão incrível que eu também peguei esse hábito e era assim que a gente se encontrava nas lojas. E o negócio ficou tão feio, ficou tão engraçado, que sexta-feira eu fui ficar com o meu pai no hospital, enquanto minha mãe passava por cirurgia, até o pessoal do hospital me expulsar de lá, falando que já tinha passado do horário, e eu estava clandestinamente. E eu estava ali na rua, esperando o Gessé vir me buscar, e tava lá, olhando os carros, e esperando, e de repente eu escuto lá de longe. Aí eu olhei assim, lá estava o Gessé do outro lado da avenida. Engraçado que até no assovio eu sabia que era o meu marido que estava me chamando. Mas por que é que eu sabia? Porque eu conheço a voz do meu esposo, eu conheço a voz da minha mãe, eu conheço a voz do meu pai. Nós temos tanto convívio que não adianta quem me chame. Eu sei, quando eles me chamarem, que serão eles. Abre comigo, por favor, em Samuel, capítulo 3. Muito interessante você saber um pouco do contexto. Ali a gente tinha o sacerdote, os sacerdotes do templo. Eli era o profeta da vez, ele estava junto com os seus filhos. E aquele era uma época onde Deus estava em silêncio. Ele não estava falando com seus profetas por causa do mau comportamento dos filhos de Eli. Então as pessoas não conheciam muito a voz de Deus, não se ouvia falar muito sobre a voz de Deus. E aí a gente encontra aqui a história de Samuel. Então vamos ler lá.
versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel! Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quando a sua mãe te chama, que é sua mãe? Ou o seu pai, ou o seu cônjuge, ou alguém da sua família? E quando Deus te chama, você sabe reconhecer a voz dele? Com alguns, quando Deus fala, é uma voz audível. Com outros, é um frio na barriga. Com outros, são através de visões. Como é que Deus fala com você? Tem uma história que eu acho muito interessante. Você sabe que Deus fala muito conosco através da natureza, né? E Ele deixa ali muitas coisas no nosso corpo humano, na natureza, sobre quem Ele é e como que as coisas funcionam para nós também. E eu ouvi uma história muito interessante sobre a zebra. Aos nossos olhos, as zebras parecem todas iguais, né? Listra branca, lista preta, ou lista preta com lista branca. Não sei. Ela é branca com lista preta ou ela é preta com lista branca? É meio que isso que é o nosso debate, né? Mas eu ouvi falar que as zebras, elas são todas diferentes umas das outras. E tem mais. Tem um triângulo aqui no rosto dela. Aqui não, né? No rosto dela. Que é como a digital nossa. Todas são completamente únicas e diferentes. Então, quando a zebra tem a zebrinha, para que a zebrinha não se confunda sobre quem é a mãe dela, ela retira o filhote do bando e eles ficam de 2 a 3 semanas separados, para a zebrinha só olhar para o rosto da mamãe. E aí, quando a mamãe sente que a zebrinha tem certeza que ela conhece a digital da mamãe, ela leva de novo para o bando. Por quê? Se qualquer outra zebra chegar para ela e falar, vem comigo que eu sou sua mãe, ela vai falar, eu sei quem é minha mãe. Eu fiquei tempo suficiente com a minha mãe para saber quem é ela. Deixa eu te perguntar de novo. Você sabe quem é Jesus? Você sabe como ele se comunica com você para que, se outras vozes aparecerem, você vai falar, eu sei quem é meu pai? Nós estamos num mundo onde tem tantas vozes, o acesso à informação é tão rápido, nós sofremos a doença do pensamento acelerado, da ansiedade. Será que você sabe distinguir quando uma proposta vem para você e aquilo é do caráter de Deus?
Ou será que nós estamos tão atarefados, tão ocupados com todas as coisas na nossa vida, que a gente esquece da coisa mais importante, que é conhecer a Jesus? Talvez você esteja sofrendo, não vou falar por burrice, porque é feio, né? Talvez você esteja sofrendo pelo simples fato de você não conhecer Jesus. Como assim? Você está ali, ó. Surge uma proposta no trabalho. E aí você está se perguntando, será que é a vontade de Deus? Mas aí, de repente, aquela proposta vai incluir coisas que não tem nada a ver com o caráter de Deus. Mas como você não sabe qual é o caráter de Deus, você fica na dúvida se você aceita aquela proposta ou não. Quando nós conhecemos mais a Jesus, tomar decisões acaba ficando mais fácil. Por quê? Você tira um tempo para estar lá com Ele, para ouvir a voz dEle. Quando a voz dEle chega, você sabe identificar. E talvez eu esteja falando aqui a coisa mais simples de todas. Mas nós precisamos ser lembrados constantemente que nós precisamos conhecer mais a Jesus. Na Bíblia, lá em João 10, fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Dá uma olhada lá comigo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vai lá para o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Bom, quando aceitamos a Jesus, nós entramos para a sua família e somos chamados de filhos. Mas também somos chamados de ovelhas, porque lá em Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor. E o pastor de ovelhas, ele conduz, ele guia, ele disciplina. Mas o quanto você conhece a sua voz? Posso dar um exemplo visual? Você sabe que eu gosto de acrescentar essas coisas, né, no sermão. Coloca lá um vídeo para nós. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Oh, one is. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você vê que incrível!
Será que se você ouvisse a voz de pessoas que não são o seu pastor, você seguiria? Não sei se você percebeu no vídeo, mas enquanto as outras chamavam, elas nem se mexiam. Mas a hora que elas ouviram a primeira palavrinha do pastor, elas já começaram a erguer assim a cabecinha. Essa voz não me é estranha. Não, peraí, é o pastor, eu preciso seguir, eu preciso ir até ele. Será que Jesus tem falado com você e você não tem ouvido? Lê comigo Salmo 105:4. Fala assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. O que significa perpetuamente? Eternamente, sem parar, a todo tempo. É um comando que Davi está dando para nós. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a tua presença. Tem uma história que é muito interessante, que óbvio que o meu pai me contou. Não sei se você, pai, já contou para o seu filho quando estava crescendo. Mas é a história de um filho que bateu o carro. E esse filho bateu o carro e passaram-se semanas. E o pai nem ficou sabendo. E quando o pai fala: filho, por que você não me falou? Ele falou: pai, eu tive medo do Senhor me dar uma bronca, me dar uma surra, porque eu bati o carro. E o pai vira para ele e fala assim: meu filho, quando acontecer qualquer coisa com você, o papai precisa ser o primeiro auxílio. Porque eu não vou te bater, eu vou te socorrer. Quantas vezes nós temos procurado a Deus como nosso último socorro, não o primeiro recurso. Quando já tentamos todas as coisas. E aí a última coisa que falta é pedir socorro, né? E não auxílio, e não recurso. E tudo isso vem porque nós não conhecemos quem Deus é. Se a gente realmente soubesse quem Deus é, a gente estaria buscando Ele o tempo todo, precisando de ajuda ou não. Mas o quanto temos buscado, o quanto conhecemos a sua voz. Então eu quero deixar aqui para você 4 passos práticos de como você pode conhecer a voz de Deus. Vamos lá comigo? Então eu espero que você esteja anotando, porque sermão bom não é sermão que fica no domingo, é sermão que a gente pratica na segunda. Amém? Vamos lá? Como conhecer a Deus e a sua voz. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Já temos o número 1, a palavra. Toda palavra é inspirada por Deus. Vamos já fazer propaganda, né? Bíblia da Casa de Deus, palavra. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas Deus não está falando comigo, eu não estou ouvindo a sua voz. A minha pergunta é: você está lendo a Bíblia, irmão? Antes de eu ler a minha Bíblia, eu sempre abro e falo assim: Senhor, fala comigo. E quantas vezes, às vezes assim, sabe, eu já passei porque era aquele versículo 50 vezes, mas naquela manhã Deus resolve falar comigo através daquele versículo. Ou não, às vezes Deus já falou milhares de vezes com aquele versículo, mas aí Ele vem com uma nova revelação. Aí a gente não pode reclamar que não está ouvindo a voz de Deus se a gente não está abrindo a palavra. Aqui é o primeiro lugar que Ele fala conosco. Ele não deixou isso só para você ir quando precisa de socorro, só quando você precisa de guia, ou se você é um novo cristão. Ele deixou isso para você comer todos os dias para o resto da sua vida. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela continua falando conosco. Esse é o único livro que tem o poder de fazer isso nas nossas vidas. Mas a gente está tão ocupado. Eu estou com tanto sono. Eu sei que eu tinha programado para acordar mais cedo para ler a palavra, mas eu vou dormir mais um pouquinho, tá frio, né? A cama está tão gostosa. Aí depois vem falar no dia: nossa, meu dia foi tão esquisito, eu nem sei porquê. Foi porque você não passou tempo com Deus. Pega essa. Eu gosto de estudo, né? Eu gosto de deixar a coisa bem prática.
fizeram um estudo com 40 mil pessoas das idades de 8 a 80 anos. E eles começaram um estudo só querendo saber como que as pessoas liam a Bíblia. Só que esse estudo se aprofundou mais. E olha só o que eles descobriram. Quem lê a Bíblia uma vez por semana, e isso pode ser assim, ó, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no momento de culto, e você lê a sua Bíblia uma vez por semana. A 2 vezes por semana, elas não apresentaram mudança significativa em áreas chaves da vida. Então, você leu ali, não tem muita mudança. Quem lê 3 vezes por semana a Bíblia, algo levemente melhor acontece. Porém, quem lê a Bíblia de 4 ou mais vezes por semana, fez assim, ó. Quem lê 1, quem lê 2, quem lê 3, quem lê 4. Foi assim uma mudança gigantesca de quem lê de 4 vezes quem lê a Bíblia 4 vezes por semana ou mais. E dá uma olhada nisso, olha só. O sentimento de solidão cai 30%. Quem lê a Bíblia de 4 vezes ou mais por semana. Problemas com raiva cai 32%. Amargura em relacionamentos, casamentos, com os filhos, cai 40%. Problemas de sentir estagnação espiritual. Minha vida espiritual não anda, não cresce. Presta atenção nisso. Cai 60%. Problemas com a pornografia. Cai 61%. E para falar de coisa boa, compartilhar a fé. Sobe 200%. O sentimento de discipulado, de ajudar o outro a se parecer mais com Jesus, sobe 230%. É isso que acontece quando você abre a sua Bíblia todos os dias. Você não só aprende a escutar a voz de Deus, você é moldado pela voz de Deus. Você se torna mais parecido com Jesus. Então, se um dia você chegar para mim e falar assim, eu sinto que eu não estou ouvindo a voz de Deus, está acontecendo alguma coisa, a primeira pergunta que eu vou te fazer, e eu tenho certeza que os pastores aqui também vão fazer, quantas vezes você lê a tua Bíblia por semana? Aí pelo menos eu vou te falar assim, volta daqui 1 mês lendo a sua Bíblia todo dia e me fala se o problema continua o mesmo. E talvez ainda você só fale assim, Deus já falou comigo, mas parece que eu não escuto mais a voz dele. Posso te dar só uma dica? Talvez Deus não esteja falando porque você não fez a última coisa que ele falou. Então volta para a última coisa que ele falou e vê como é que está a tua vida hoje. Bem provavelmente é porque você não fez nada. Mas fica só a dica aí, o extra, o bônus. Essa foi de graça. Segundo jeito que nós podemos ouvir a voz de Deus e aprender a conhecê-lo, através da oração. O que aconteceria com o seu amigo, a sua amiga, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, se você marcasse um café com ele, um tempo para vocês baterem papo, e você não aparece? Ou talvez você apareça, mas o seu celular começa a vibrar e fala, peraí, só deixa eu responder isso aqui. Pode continuar falando, que eu estou respondendo. Ou talvez o que o seu cônjuge sentiria se você falasse com ele 1 vez por semana, ou 1 vez por dia. Eu tenho certeza que o GC ia ficar bem bravo. Por que é que nós fazemos isso com Deus? A oração é só uma conversa. A oração é bater papo com Jesus. É contar para Ele como está sendo o nosso dia, quais são os nossos planos, quais são as nossas dores, quais são os nossos anseios, quais são os nossos desejos. Só que a gente acorda tão
cheio de, nossa, eu preciso resolver isso no trabalho, eu preciso fazer isso, hoje eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer exame, tenho que passar na farmácia, tenho que conversar com fulano, resolver isso e aquilo, que a gente esquece de incluir Jesus no nosso dia a dia. Eu aprendi um exercício de estar no meu dia a dia e só perguntar, Jesus, aonde o Senhor está aqui? Quando nós estávamos nos Estados Unidos, a gente teve uma experiência muito louca assim com Deus, na verdade mais o meu marido, eu só levei o susto. Mas a gente tinha tido aquele dia assim abençoadíssimo, cheio de palavras proféticas. E quando nós chegamos para dormir no apartamento, eu comecei a ter um monte de pesadelo. Você sentia assim que o ambiente estava meio pesado. E eu ainda estava no meio do pesadelo, o Gessé estava acordado e ele começou a perguntar, Senhor, aonde o Senhor está aqui? E ele fez essa pergunta 3 vezes. Você acredite ou não, mas os carros ficavam na frente dos quartos. E um dos carros que estava na frente do nosso quarto, quando ele perguntou a 3ª vez, começou a disparar. Nossa, só reage aí comigo. Obrigado. Para nós foi tipo, nossa, coincidência ou não, quando ele perguntou a 3ª vez, Senhor, onde o Senhor está? Um dos carros começa a disparar. E foi incrível, porque depois daquilo o ambiente no nosso quarto mudou. O quanto você tem feito Jesus parte da sua vida, o quanto você tem estado em oração. Com certeza é importantíssimo você tirar um tempo de oração com Ele, ali focado. Mas não faça só isso. Inclua Ele no seu dia a dia. Se você tem dificuldade de lembrar, tá tudo bem você colocar alguns lembretes no seu celular para Ele apitar Jesus. Só escreve lá Jesus. Ou se você quer escrever um código secreto que você tem entre você e Ele, para você lembrar dEle e falar a verdade, o Senhor está aqui. Jesus, obrigado por me lembrar da Tua presença. Eu já ouvi experiências, depois que eu contei sobre isso, de pessoas que fizeram esse lembrete e de repente elas estavam passando uma luta no trabalho ou elas estavam passando uma situação muito complicada e o celular não apita bem naquele momento e ela fala, é verdade, meu socorro bem presente. E aí a atmosfera muda. Oração é conversa, é intimidade, é relacionamento. Jesus nos deixou uma oração ali, pronta, com uma base para nós sabermos orar, mas você não precisa, quer dizer, espera, você precisa, é muito importante, mas você não precisa falar aquelas palavras sempre. Você pode só ser você mesmo, é você mesmo. A oração é vida para o cristão, nós precisamos disso. Nós precisamos ter intimidade e amizade com o nosso Deus. Número 3, experiências. Nós conhecemos a Deus através da experiência que nós temos. Lê comigo lá, Salmo 9:10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque não desampara os que te buscam. Você conhece os nomes de Deus? Você conhece o que a Bíblia fala sobre quem Deus é? Vou te falar o que quer dizer com experiência, tá bom? Mas uma das coisas que a Bíblia fala é que Deus é Jeová Rafá, é aquele que cura. Eu já tive experiência de cura, que eu conheci o Deus que cura. Deus já me curou do estômago através das mãos do médico. Deus já me curou de uma dor de cabeça. Deus já me curou de uma afta na boca. Eu estava com uma afta gigante na boca e eu falei para o meu esposo, ora por mim. E ele foi orando até essa afta desaparecer. Eu não passei remédio nenhum. E ela desapareceu. E eu já vivi muitas experiências do Deus que cura. Agora, eu senti que Deus falou assim para mim, Ana, eu quero te colocar num outro nível. Porque assim, Deus é tão infinito e Ele é tão gigantemente gigante,
que eu posso conhecer o Deus Jeová Rafá que cura, mas ele tem níveis de conhecimento de cura. O que isso quer dizer? Eu conheci o Deus que cura uma afta. Eu conheci o Deus que cura uma dor de cabeça. Agora eu estou conhecendo o Deus que cura câncer. Quais os níveis do seu conhecimento de Deus? Você precisa conhecer os nomes de Deus. No meio da ansiedade é Jeová Shalom, Ele é paz. Pega essa, no meio de uma luta, Deus é Jeová Nissi, nossa bandeira. O significado disso é que antes da batalha, Ele se encontra conosco. Aí, Ele é Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. O que isso significa? Ele batalha por nós. Ele está ali no meio da batalha. E pega essa. Ele é Senhor Jeová Tsidkenu, nossa justiça. O que significa? Ele está no final da batalha. Ele está na estratégia, no meio e no fim. Só que aí a gente fica desesperado com a luta e esquece que Ele está ali no meio. Ele é Deus Shalom. Eu sei que eu já falei que ela é a nossa paz, mas Ele tem sido tanta minha paz. Todas as vezes que no meio do processo da minha mãe eu começo a ficar desesperada, ou querer confiar no que os médicos vão me dizer, eu preciso ser lembrada que Ele é minha paz. Eu chego perante a presença de Deus e falo, Senhor, me desculpa, porque eu perdi a minha paz. Eu parei de confiar em Ti. Senhor, volta a ser minha paz. E é incrível, porque a paz volta. Mas é porque eu me coloco numa posição de declarar o nome de Deus. E aí eu tenho uma experiência. E talvez você fale assim, não, mas Ana, está tudo bem na minha vida, glória a Deus. Não estou passando por nenhuma luta agora, né? Está tudo bem. Mas aí eu quero te fazer uma proposta. Quando você receber o seu salário, não agradeça ao seu chefe. Fale assim, obrigado Jeová Jiré, porque o Senhor é minha provisão. Quando você acordar e não estiver sentindo nenhuma dor, não estiver tendo nenhum problema de saúde, agradece, Senhor, obrigado porque o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós precisamos aprender a atribuir à nossa vida quem Deus é, não aos homens, mas a Deus. Porque eu sou filha dele, é Ele que provê as coisas na minha vida, através de outras pessoas, através de outras situações, mas é Ele que provê na minha vida essa experiência que eu me coloco para viver Deus, independente do que eu estou passando. Posso te dar um exemplo para você nunca mais esquecer? Quem aqui já não se deparou com um pote difícil de ser aberto? Não, só eu. E você sabe que eu morei 3 anos... Obrigada, Walter. Eu morei 3 anos sozinha na Austrália. E por 2 anos a Belle estava comigo, mas são 2 meninas, certo? E aí eu tinha que me virar para abrir o pote sozinha. Então eu descobri que às vezes a minha própria força abriu o pote. Mas aí, quando a minha própria força não abriu o pote, haviam ferramentas para eu abrir o pote. Então, aprende essa. Você pode dar umas batidinhas em volta de algum lugar duro, que ele ajuda a liberar o pote. Ou, esse aí é mais difícil de você acertar o ponto. Ou você pega uma colher e você enfia aqui assim, ó. E você vai fazendo isso em volta do pote, até ele fazer um... E aí você abre o pote, facilmente. E aí, beleza, né? Aprendi a abrir o pote. Só que aí eu casei e tenho um homem forte, másculo, morando na minha casa. Eu podia abrir o pote sozinha? Podia abrir o pote sozinha? Só que eu podia descobrir se o Gessé podia abrir o pote para mim também. Abre o pote para mim, amor, por favor. Agora tem que abrir. Abriu o pote, uma salva de palmas. Você sabe que eu nunca descobriria que o Gessé pode abrir o pote se eu não tivesse dado a oportunidade para ele.
você nunca vai descobrir que Deus pode se você não der oportunidade para Ele. Eu vou repetir. Você nunca vai descobrir que Deus pode se você não der oportunidade para Ele. E às vezes isso simplesmente significa abrir os teus olhos e enxergar Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas posso te falar uma coisa? Você é filho de Deus. Tudo é Deus que faz na tua vida. Só que você precisa dar a oportunidade de enxergá-lo. Isso significa até agradecer que Ele é a tua provisão quando você não precisa de um milagre financeiro. Agradecer que Ele é a tua cura quando você não precisa de uma cura. Ou, ainda mais, você ir orar por uma pessoa e pedir a Deus por cura. É dar oportunidade para Deus aparecer. Só que, de novo, a gente não está, às vezes, lembrando que nós precisamos conhecer a Cristo. Então, a gente vai passando pelas experiências da vida, sem atribuir a Ele os feitos ou sem dar oportunidade para que Ele apareça. Aí, só quando o negócio está feio mesmo, a gente vem para a igreja de segunda-feira, que é a segunda do milagre, e fala: ai, Senhor, faz alguma coisa por mim, porque eu não sei mais o que fazer. Ele é Adonai, Ele é nosso Senhor. Ele está aqui. Você sabia que Ele está aqui? Jesus está aqui. Ele é Jeová Shammah, o Deus presente. Eu quero te convidar então, toda vez que você vê um pote difícil de ser aberto, lembrar que você precisa dar espaço para conhecer a Deus e deixar Ele aparecer. Amém? E o quarto e final é conhecer a Deus através da adoração. Anota aí. Adoração no Novo Testamento tem o nome de proskuneo, que significa se prostrar. Eu sei que a gente não tem mais rei e rainha aqui, mas quando você assiste os filmes, né? Quando as pessoas se aproximam de um rei, qual que é a primeira coisa que elas fazem? Se prostrar. No livro de Esther, quando Esther chegou ao rei ali, a primeira coisa que ela fez foi se prostrar perante a presença dele, que isso diz: você é maior do que eu te honro, eu te respeito. E aí ele estendeu o cetro e aí ela pôde levantar e falar. Adoração significa dizer a Deus quem Ele é e que Ele é maior do que nós e quem é o dono das nossas vidas. Toda vez que eu me prostro perante alguma coisa, eu digo: o Senhor é maior. O Senhor é dono. Adoração coloca Deus no lugar devido nele na nossa vida. Quantas vezes a gente já não deixou a preocupação tomar o trono da nossa vida? Quantas vezes a gente já não deixou o celular tomar o trono da nossa vida, uma série, uma pessoa, quando na verdade Jesus tinha que estar no trono da nossa vida. Por isso que a gente precisa adorar, porque a gente precisa colocar Ele de volta no trono da nossa vida. E aí a gente começa a adorar. O que é adorar? Vamos começar pelo básico? Não, pelo básico, pelo comum que a gente faz todo dia, é fazer bem o nosso trabalho. Ser pessoas parecidas com Jesus, eu adoro. Quando eu sou um bom funcionário, eu adoro. Quando eu sou uma boa mãe, um bom pai, eu adoro. Quando eu sou um bom filho, eu adoro. Quando eu sou um bom servo, eu adoro. A Bíblia fala: fazei todas as coisas para a glória de Deus. E aí vamos falar o que a gente sempre pensa sobre adoração? Falar quem Deus é, eu adoro. Como você começa a sua oração? Já fazendo pedido ou falando sobre quem Deus é? Se você olhar os salmos de Davi, ele sempre começa falando: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor de toda a terra, Criador. Quem é Deus para você? Você consegue aí começar a formar umas palavras? Quem é Deus para você? Pai, amigo, provedor, o Deus que cura. Quem é Deus para você?
Eu vou te dar um minutinho para você pensar um pouquinho. Se você quiser escrever, isso vai ajudar no que eu vou te falar. Escreve. Quem é Deus para você? Estou falando sério, gente. Escreve. Pega o celular aí. É o único momento que você pode pegar o celular. Pega o celular, pega um papel, escreve. Não fala tudo que é muito fácil, tá? Então só escreve. Quem é Deus para você? Coloca umas palavras aí. Eu sei que tem muita coisa para escrever, tá? Então, para a gente não ficar até amanhã aqui, depois você continua esse exercício, tá? Dá uma olhada no que você escreveu agora. Contempla as palavras que você escreveu, ou as que você pensou. Você sabia que as palavras que você escreveu sobre quem Deus é, são sobre as experiências que você já viveu com Ele? E as palavras que faltaram? São as experiências que faltam você viver. Talvez você não conheça Deus como Pai, então você não consegue adorar Ele como teu Pai. Talvez você não conheça Ele como amigo, então você não consegue adorar Ele como seu amigo. Na hora da sua adoração, de dizer quem Deus é, você não consegue falar, Senhor, Tu és o meu melhor amigo. Então essa é uma experiência que está faltando você viver. Talvez você precise começar já a declarar, Senhor, Tu és o meu melhor amigo, Tu és o meu Pai, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és presente, Tu estás presente em todas as situações da minha vida. E tem a adoração que a gente só não fala quem Deus é. A gente canta quem Deus é. A adoração mais fácil, né? Cantar palavras de outras pessoas que escreveram para nos ajudar a adorar. Vamos testar? Fica de pé. Às vezes a gente consegue adorar Deus assim, né? Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, glória e poder. Só Tu és. Você acredita que Ele é digno? Então canta, canta. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra. Só Tu és, só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra. Só Tu és, só Tu és. Sabe que adorar a Deus com palavras que foram colocadas juntas numa melodia ajuda muito a gente a centralizar, né? Não sei você, mas o pastor Maurício me ensinou que quando eu tiver medo, se eu começar a cantar, o medo vai embora. E eu já tive muitas experiências assim, de começar a cantar ou falar em línguas, adorar a Deus e tudo que era ruim ir embora. Então, cantar essas palavras que já foram compostas juntas ajuda muito a gente. Mas será que a gente pode ir um nível mais profundo? Podemos hoje? Nesse friozinho, dar uma esquentada de fogo nessa igreja? Bora? Então, eu quero te ensinar um nível mais profundo de adoração, aonde você vai abrir espaço para Deus aparecer e se revelar a você. E como é que é? Faz um fundinho para mim, por favor. Vem, banda, vem. Só um fundinho. É muito bom a gente cantar músicas que já estão prontas. Mas existe uma canção dentro de você. Não, Ana, imagina, eu não canto, eu não sou músico. Deus não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com a sua afinação. Ele não está preocupado com nada externo. Ele está preocupado com o teu coração.
E aí, quando nós começamos a cantar a Deus as nossas próprias palavras, a atmosfera muda. E talvez você não saiba ainda direito o que cantar, mas isso é prática. Então eu quero te convidar assim a soltar a mão da cadeira. O time de louvor vai fazer uma caminha para nós. E eu quero te convidar a cantar do jeito que você quiser. Mas assim, a cantar, por exemplo, Ana, o que eu canto? Canta quem Deus é para você. Se você quiser, pega o papel que você acabou de anotar e começa a cantar as palavras que você escreveu. Começa a cantar para Deus o que você está sentindo. Começa a cantar para Deus que Ele é santo. Começa, se você não sabe direito, as palavras acabaram, começa a repetir Jesus. Começa a cantar em línguas, mas não fica de boca fechada. Eu quero te convidar a conhecer a Cristo através da adoração que surge do seu coração. Então vou pedir, abaixa um pouquinho as luzes para o pessoal se sentir mais íntimo, mais de boa. Não liga para a pessoa que está do seu lado. Só começa a entoar uma canção sua mesmo. Vamos lá, o time vai ajudar, eu vou ajudar com a minha voz de taquara rachada. Mas só entoa uma canção. Adora o Senhor através disso. Nós te amamos, te desejamos. Vem, vem, igreja. Tu és digno, tu és digno. Te adoramos. Queremos mais, mais, mais. Queremos mais. Te adoramos, te adoramos. Meu amigo, o meu Pai, Tu és Deus, provedor, o meu pastor, e nada me faltará. Me falta minha paz. Tira todo medo, toda ansiedade, toda falta de amor. Te adoramos, te adoramos. Amado da minha alma, Tu és. Pai nosso, Deus nosso, te
falar em línguas. Yalamara sai. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Deixa o diabo bravo. Porque as suas línguas ele não entende. Mas o Senhor entende. Levanta a tua voz em forma de canção e começa a falar em línguas. Se você ainda não fala em línguas, abre o teu coração, abre os teus ouvidos e tenha uma experiência com Deus agora. Abre a sua boca, abre. E ela chamou, e Andrá Barastravou, e ela mamachai, e olarás, dromiras, e Andrá, e ela strobuia. A presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Talvez você fale assim para mim, Ana, eu não estou sentindo nada. Faça mesmo assim. Entenda que para a zebrinha conhecer a voz de Deus, para a zebrinha conhecer a voz da mãe, ela precisou de tempo. Para Samuel conhecer a voz do Senhor, ele precisou de Eli e de tempo. Talvez você precise de um mentor na sua vida para te ajudar. Nós precisamos de tempo para entender qual é a voz de Deus na nossa vida. Sabe, às vezes Deus se manifesta para mim na minha pele. Eu sinto na minha pele quando o ambiente muda, para bom e para ruim. Você precisa aprender por si mesmo como é que Deus se comunica e se manifesta a você. Para terminar, eu quero ler contigo Salmo 25:14. Presta atenção nessa revelação que o Senhor me deu. Continua aí, Fudinho, para mim, por favor. Tá aí? Salmos 25:14. Deixa eu abrir aqui. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Entenda isso aqui comigo rapidinho. A intimidade no original, ela pode ser traduzida como intimidade, segredo ou conselho. Então olha, o segredo do Senhor é para os que o temem. O que temer significa? Eu sei que Ele é tão santo, tão santo, tão santo, que eu não consigo fazer algo que não agrada a Ele. Eu tenho tanta certeza sobre quem Deus é, sabe, que eu não consigo aprontar diante dos olhos dEle. E aí Ele fala assim, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O conhecer aí é uma das palavras mais lindas que existem. Yada. Yada significa conhecer tanto, tanto, tanto alguém, que se ele não estiver na sala e eu for, sei lá, pensar em cozinhar alguma coisa, eu já vou saber que o Gessé não gosta. Ou já vou saber que ele vai fazer cara feia. Em qualquer coisa que alguém me falar, eu vou falar, o Gessé não gosta. Se o Gessé olhar para mim só de um certo jeito, eu já vou saber o que ele está sentindo. Se ele fizer alguma coisa com as costas, eu já sei o jeito que ele está. Esse tipo de intimidade eu ainda não tenho com só 4 anos de casada. Mas os meus pais com 36 têm. Eu tenho certeza absoluta que o pastor Roberto e o pastor Maurício também têm. Que são muitos anos de casado.
Yada significa, tipo assim, aquele tipo de casamento, de intimidade que é mais de 70 anos de casado. Que você não precisa mais falar com a pessoa para saber o que ela está pensando. Que você sabe a linguagem de amor, a linguagem de todas as linguagens que existem. Você sabe a personalidade, os altos, os baixos, tudo. É esse nível de conhecimento que Deus quer nos dar. E aí Ele quer revelar, Yada, intimidade profunda, a sua aliança. Qual é a aliança dele aqui? É a amizade entre Deus e o homem. Então olha isso, põe lá o versículo para mim de novo, por favor. A intimidade, o conhecimento, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele vai dar a intimidade da aliança. O que isso me diz? Que é voltar a amizade que Deus tinha com Adão e Eva. É isso que Ele quer dar para você, se você buscá-lo, se você buscar conhecer o Deus do sobrenatural. Conhecer o Deus do sobrenatural significa buscar e Ele vai revelar quem Ele é. Buscar e Ele vai revelar os seus segredos, os seus conselhos, a intimidade, a amizade. A melhor pessoa que você pode ter na sua vida é Jesus. A melhor pessoa que você pode buscar conhecer é Jesus. E vira um ciclo vicioso, abençoado. Um ciclo abençoado. Quanto mais você busca conhecê-lo, mais Ele se revela. Aí quanto mais Ele se revela, mais você quer conhecê-lo. Aí quanto mais você quer conhecê-lo, mais Ele se revela. E aí, a gente vai chegar na eternidade. Você acha que acabou por aí? Não, os anjos já estão na eternidade. Há uma eternidade que a gente não faz nem ideia do quanto é isso. E a Bíblia fala que eles já estão lá uma eternidade. E pela eternidade, eles estão em volta do trono. E aí eles olham para Deus e descobrem mais uma faceta dele. E quando eles olham, eles falam, uau, santo. Aí eles dão mais uma voltinha e descobrem outra faceta. E eles falam, santo. E aí a gente vai chegar no céu, se unir com os anjos e descobrir mais facetas de um Deus eterno. E a gente vai descobrir cada vez mais, uou, santo. Só que por que esperar chegar à eternidade quando Ele dá essa oportunidade aqui pra gente na terra? Não espera chegar à eternidade para viver uma experiência com Deus. Bill Johnson fala que só tem uma adoração que a gente consegue dar no céu, dar na terra que não consegue dar no céu, que é a adoração em meio à dor, porque no céu não tem dor. E a gente vive num mundo cheio de dor, a gente vive num mundo cheio de tribulação. Essa é a sua oportunidade de adorar e conhecer Jesus. Então eu quero te convidar, se você quer conhecer mais de Deus, a vir para frente, dar um passo de fé, um passo de coragem, para dizer para o seu corpo, para dizer para o seu cérebro, eu quero conhecer mais de Deus. Então eu vou convidar o time para ministrar sobre você e dar esse passo. Eu quero conhecer mais de Deus, eu quero conhecer mais de Jesus. O que eu conheço não é suficiente, eu quero mais. Eu quero conhecer o Deus Rafa, eu quero conhecer o Jeová Jiré, eu quero conhecer o Jeová Shalom, o Jeová Tsiqueno, eu quero conhecer o Jeová Nissi, eu quero conhecer o Senhor que é a minha bandeira, que Ele está nas batalhas, eu quero conhecer mais. Começa a pedir, só vem, irmão, e só fala, eu quero conhecer mais de Ti, Jesus, eu quero mais. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Não fica aí, gente. Só vem. Deus quer se relacionar com você. Ele quer mais de você. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua
desejo. Vamos cantar só, igreja? Eu quero conhecer Jesus. Canta com toda a sua força. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero fazer duas perguntas aqui. A primeira, tem alguém aqui que ainda não conhece esse Jesus? Que pode estar assim falando para mim: Ana, eu quero conhecer. Quem é esse homem? Quem é esse homem que dá paz, que cura, que está comigo? Tem alguém aqui que não tem essa vida com Jesus e gostaria de ter e convidar ele para morar no seu coração hoje? Quero convidar todo mundo a fechar os olhos, só para caso tenha alguém com vergonha aqui. Não tem ninguém te olhando, só eu. E eu quero te convidar, se você não conhece Jesus e você quer conhecer, a levantar a sua mão. Tudo que precisa é só uma decisão. Falar: Jesus, eu quero te conhecer. Tem alguém aqui que gostaria de conhecer Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Essa é a melhor decisão que você faz. Convidar o Deus de todas as coisas, que criou todas as coisas, a morar no seu coração. Glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus hoje? Te vejo. Igreja, vamos fazer uma oração todo mundo junto para apoiá-los como família? Vamos lá, repita após mim. Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Me perdoa pelos meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Venha habitar em mim e ser o meu melhor amigo, para que eu possa morar contigo no céu. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, família. Sejam bem-vindos à família de Deus. Eu gostaria de convidá-los a participar do Mergulhando numa Nova Vida. Lá eles ensinam sobre o caminho do cristianismo. Eles ajudam a gente a como conhecer Jesus melhor nessa nova etapa. Então, tem aqui uma pessoa também. Se alguém puder chegar perto dela, por favor, e escrever o nome deles, pegar o contato que a gente quer te... Fica aqui ainda, se você veio aqui pra frente, fica aqui. A nossa igreja quer te acompanhar, amém? Ó, tem uma pessoa aqui, se alguém puder, por favor, vir aqui ao lado dela. Você levanta a mão. Isso. A segunda coisa que eu quero orar agora é sobre nós conhecermos mais a Jesus. Sabe, nesses processos, eu me encontrei muito ansiosa com a minha mãe e eu queria a todo custo ir com o médico com ela. E aí o meu esposo muito sabiamente me perguntou: Ana, você quer ir para apoiá-los ou de curiosidade? E aí na lata eu joguei: para ter paz. Aí meu marido falou assim: então você está procurando no lugar errado. E aí eu precisei chegar até a presença de Deus e primeiro pedir perdão. Perdão por ter colocado outra coisa no lugar que era dele. E aí eu pedi para que a paz dele se tornasse a minha. E aí a paz dele veio. Eu acredito muito que quando queremos conhecer mais a Jesus, a gente primeiro precisa se arrepender.
de todas as vezes que nos afastamos. Vamos fazer isso comigo então, porque eu preciso fazer isso todos os dias. Repete comigo: Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu me afastei de Ti. Me perdoa por todas as vezes que eu coloquei outra coisa ou outra pessoa no lugar que era seu. Jesus, vem, seja mais presente na minha vida. Coloque em mim uma sede por Ti. Vem e se revela cada vez mais a mim, para que eu possa ser chamado amigo de Deus. Amém. Amém? Antes de eu terminar, quer dizer, só mais uma coisinha assim, ó. O diabo viu você fazer a sua oração. E você pode ter certeza que ele vai aparecer para te distrair, para tirar o seu foco. Talvez ele não apareça amanhã, porque ele sabe que está muito fresco. Mas ele pode aparecer depois de amanhã, ele pode aparecer semana que vem, ele pode aparecer daqui a um mês, ele pode aparecer daqui a um ano. Então eu quero te convidar a, quando você sair daqui hoje, ou no máximo amanhã de manhã, você desenhar um passo para conhecer mais a Jesus. Simples e fazível e aplicável. Então, por exemplo, não, eu preciso ler mais minha Bíblia. Tá. Quanto? Não, vou ler minha Bíblia 1 hora todo dia. Mas você não lê nem 5 minutos uma vez por semana. Então, não é atingível. Então, por exemplo, eu vou ler 1 capítulo por dia. Eu vou acordar 2 horas mais cedo. É muita coisa. Acorda meia hora mais cedo essa semana. Aí você acorda mais meia hora mais cedo semana que vem. E você vai habituando, porque os hábitos, para eles serem construídos, eles precisam vir ao pouco, senão o nosso cérebro nos sabota e fala que não é possível. Mas é possível. Então, faz um compromisso, não comigo. Faz um compromisso com Deus, que se você quer conhecer mais Ele, você precisa fazer um passo de como melhorar os seus hábitos espirituais. Ler mais a Bíblia, orar, jejuar. Coloca o lembrete lá, Jesus, 3 vezes por dia, 5 vezes por dia. Mas não deixe essa mensagem ficar aqui. Faça alguma coisa. E você vai ver daqui a 1 mês como vai estar o seu conhecimento de Deus. Daqui 6 meses, como é que vai estar o seu conhecimento de Deus? Daqui 1 ano, daqui 10 anos. Imagina quando você chegar na eternidade. Amém? Eu e minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida. Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.